Confesso a você, queridos, que eu fui muito ministrado por essa palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Assis Júnior, um colega de muitos anos, alguns aqui o conhecem. E por acaso, eu estudando a Bíblia, estudando algumas coisas e pesquisando algumas coisas, me deparei com essa palavra ministrada pelo pastor Assis Júnior. Ele é pastor auxiliar na Igreja Batista Memorial Jardim Catarina, conhecido nosso, como eu falei, de muitos anos, né? E fui muito tocado por Deus com essa palavra, muito, muito tocado. E como eu fui muito tocado por Deus por essa palavra, eu queria deixar essa palavra com você nessa noite. E eu acho que Deus vai acrescentar algo para nós de maneira muito especial para a tua vida. Então, você tem que estar muito, muito ligado. Eu creio que Deus está providenciando um novo amanhecer na tua vida. Há uma nova história para você, um novo tempo para você, e pode começar a partir de hoje. Tudo isso vai depender de você. O que você tem que fazer primeiro? Se desligar esse celular, se for possível, a não ser que você tenha que usá-lo para a palavra de Deus, eu coloco em modo avião. Fica melhor ainda, ok? Você também pode ficar ligado aí, se você não usa o celular, desliga, porque ele não vai te ajudar em nada nesse instante e pode até desviar a tua atenção. Tudo aquilo que tentar atrapalhar você agora, em nome de Jesus, você vai decretar, sai fora. Se da tua mente agora você está se preocupando em pagar a tua conta de luz, tua conta de água, que eu não sei nem se você paga, enfim... Se você está preocupado em amanhã que você tem que fazer alguma coisa, você vai dizer, em nome de Jesus, sai fora que agora eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, fique muito, muito ligado. Nós somos desafiados por Deus em todo tempo a superar nossos limites, a romper nossos limites. Em todo tempo nós vivemos dessa forma. E nós precisamos fazer isso, olha só, preste atenção. Para que a gente experimente um novo amanhecer, para que a gente tenha um novo tempo na nossa vida. Então, em todo o tempo, nós somos movidos por Deus para romper alguns limites em nossa vida. E eu creio que nessa noite Deus fará você romper muitos limites. E eu quero trazer a você algumas perguntas que são perguntas muito práticas que você vai dizer, mas isso aí eu respondo tranquilo, tiro 10 nessa prova. Então, eu quero perguntar a você, em primeiro lugar, algumas perguntas importantes. Em algum momento da sua vida, você já parou e pensou em desistir? Parou assim, eu vou desistir. Você já pensou nisso? Levanta a mão, por favor. Amém. Todo mundo. Amém, nós somos normais, eu também sou. Viu? Você é normal, querido. Você não é pior nem melhor do que ninguém, você é igualzinho a todo mundo. Né? Eu estou aqui com a mão levantada porque eu levantei junto com você. Por quê? Porque todos nós já passamos por isso. Eu quero fazer outra pergunta. Você consegue descrever quais são os seus limites? Você consegue saber quais são os seus limites? Você já parou para pensar quais são os meus limites? Que limites são esses, né? Você já precisou abortar, você já precisou paralisar alguns sonhos, justamente por causa das suas limitações? Eu tive que parar isso, porque eu só podia chegar até aqui. Era o meu limite, então eu tive que abortar aquilo que eu estava fazendo, eu tive que paralisar aquilo que eu estava fazendo, porque eu entendi que era o meu limite. Talvez em algum momento tenha acontecido isso com você. Então é importante a gente começar a entender que as nossas limitações, é justamente aí, nesses momentos, é onde o poder de Deus vai repousar. É onde Deus vai começar a trazer algo novo para a sua vida. E você vai entender isso hoje de forma muito clara, porque por trás dos seus limites é que estão suas maiores conquistas. Você está entendendo isso, querido? Por detrás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Então diga assim, por detrás dos meus limites estão as minhas maiores conquistas. É mesmo? É verdade. Então você não pode deixar que as suas experiências, por exemplo, do passado, te impeçam de vivenciar o melhor momento que Deus reservou para você. Tem muita coisa que acontece na vida que paralisa você. Você lembra quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes? Olha só, presta atenção, fica ligado, querido. O apóstolo Paulo orou ao Senhor por 3 vezes para que ele tirasse o quê dele? Foi tirar o quê? Um espinho na carne. E o que o Senhor Jesus respondeu? O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Quase falei em línguas agora. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, segundo aos Coríntios 12, 9.
Então, há um detalhe: Deus não tem problemas com suas fraquezas. Deus, ele não tem problema com suas fraquezas. Ele sabe de todas as nossas fraquezas. Ele conhece todas as nossas debilidades. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele sabe de tudo em nossa vida. E sabe que uma coisa importante para nós, existe uma grande virtude nas pessoas que reconhecem suas limitações. Existe uma virtude naquele que diz que assim, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor, eu não consigo ir adiante. Existe uma virtude numa pessoa que reconhece suas limitações. Agora, as suas limitações também vão revelar a necessidade que eu e você temos de Deus, e não é a nossa estação final, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, querido, até vocês estão arrumando aí esse negócio da roupa aí, presta atenção aqui um minutinho. E aí, essas limitações, né, atrasam vocês, podem travar vocês. Por quê? Porque a estação final não é onde Deus, não é onde você estacionou, você parou. Deus tem mais para a sua vida. Amém. Você está me ouvindo? Amém? Então fica ligado, querido. Por trás das suas fraquezas está a sua melhor versão, porque está escondido lá. Se prepara para você mergulhar no melhor de Deus para a sua vida. Se prepara para mergulhar naquilo que Deus separou para você agora. Se prepara, fica ligado e dê um aplauso a Jesus mais forte que você puder. Dê um grito de júbilo. Aleluia. Então, abra seus olhos espirituais, observe que Deus te deu algo sem limites. Sem limites. Você acha que no céu tem limite? Não, no céu não tem limite. Então a gente já pode começar a viver esse céu hoje aqui na terra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então não vai existir limite para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E esses seus limites, nossos limites, na verdade, acabam sendo, sabe o quê? Um convite para o sobrenatural de Deus. É quando você chega no limite, aí vem o sobrenatural. Então, se hoje você chegou no seu limite, agora vai começar o sobrenatural. Porque é nessa hora que entra o sobrenatural de Deus, porque já foi até onde você pôde. Então não tem mais o que fazer. É agora que Deus vai entrar na tua vida e vai mostrar a você o quanto Ele pode fazer, muito além do que você imagina ou pensa. Deus o criou com seus limites justamente para que você chegasse nesse limite. E quando você chegar nesse limite, você vai descobrir, eu dependo do Senhor. Ele criou você, Ele deu a mim e a você um limite. E aí quando a gente pisa nesse limite, chega nesse limite, aí Ele permite a gente chegar ali para dizer, espera aí, agora eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida, para romper, para ir adiante, para ter uma vida plena e uma vida abundante para a glória dEle. Então, de acordo com a palavra de Deus, a gente poderia pensar aqui agora, o que eu preciso, na verdade, fazer para romper os limites? O que eu posso fazer para romper os limites? Fica ligado, querido, porque senão daqui a pouco você vai lá no gabinete e perguntar, pastor, o que eu faço para vencer essa luta? Eu já estou te falando aqui, senão eu vou ter que pregar de novo dentro do gabinete. Então fica ligado, em nome do Senhor Jesus. Então, para romper limites, o que a Bíblia vai nos ensinar? Primeira coisa, encontre coragem em Deus para avançar. Encontre coragem em Deus para avançar. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O que estava acontecendo ali? O exército de Faraó gerou então uma perseguição, começa ali uma perseguição contra o povo de Israel, logo depois de quê? Depois de quê? Que eles saem do Egito. Depois da saída do Egito, então, o exército de Faraó se levanta, Faraó fica furioso, se arrepende de ter libertado o povo de Israel, e eles partem em direção contra Israel. Só que Israel também, quando chega, ele chega no local que na frente dele tem o quê? O mar, chamado Mar Vermelho. Então eles estão na frente com o Mar Vermelho, que era impossível de atravessar. E atrás, um exército impossível de ser derrotado. Então, na frente, um mar impossível de se atravessar,
e atrás um exército impossível de ser derrotado. E aí, nessa hora, querido, quando Moisés se levanta e encontra coragem em Deus para poder mudar aquelas circunstâncias, é quando ele escuta a voz de Deus. Então Moisés fez o quê? Moisés não se intimidou diante daquela situação. Ele clamou ao Senhor, e o que Deus falou para ele? Diga ao povo que marche, siga em frente. Moisés encheu o peito e foi lá e disse: mar, abra-se agora, porque nós vamos passar. Porque Deus declarou, aleluia. E eles seguiram em frente. Deixa eu te falar uma frase aqui muito interessante. O medo eterniza a dor de um passado escravizador. O medo, ele pode eternizar a dor de um passado escravizador. Mas somente a coragem te pode conectar de novo ao seu destino, aquilo que Deus separou para você. Você vai ter que ter coragem para romper. Você vai ter que ter coragem para fazer algo que você nunca fez antes. Quando Deus abrir essa porta para você. Porque sem coragem, você simplesmente vai começar a acumular uma coleção de boas ideias, uma coleção de arrependimentos na sua vida. Sabe aquela porta que abriu para você e você talvez chegou, poxa, não, eu não consigo, não tem como. Aí você até hoje está arrependido. Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por que aquela ideia que eu tive eu não coloquei para frente? Sabe por quê, queridos? Escuta. Sabe por quê? É porque alguém começou a dizer para você: não deu certo não. Eu fiz, não deu certo comigo. Sabe aquela faculdade de ciência social que você terminou? Alguém deve ter falado assim: eu fiz, mas não vale a pena não, não rola não. Sabe aquele curso que alguém... E você parou, de repente, você conseguiu alcançar hoje, alguns conseguiram, mas outros não. Por quê? Porque eles limitaram. Então, diante dessas suas limitações, o que você tem que fazer? Encha seu coração de coragem. Coragem em Deus e avance. Avance. Sabe por quê, querido? O que paralisa você, escuta isso, escuta. O que paralisa você não é a perseguição. O que paralisa você não é a perseguição, escuta isso. É o medo. Perseguição você sempre vai ter. Tudo que você fizer vai ter perseguição. Tudo o que você fizer, que você colocar a mão para fazer, tocou, tem perseguição. Perseguição não paralisa ninguém. O que paralisa a gente é o medo. É o medo. É o medo que te faz parar. Mas saiba de uma coisa aqui em Deus. Sabe o que seus inimigos fazem? Em Deus, sabe o que seus inimigos fazem? Eles te impulsionam para o seu milagre. Porque quando o inimigo, é interessante isso, queridos, quando o inimigo vem contra você, aí na frente tem um mar, atrás tem um inimigo que é impossível de destruir. Sabe o que está acontecendo nessa hora? O próprio inimigo está te impulsionando para um milagre. Mal ele sabe que ele é instrumento nas mãos de Deus para te impulsionar para o melhor da sua vida. Porque eles jamais iriam imaginar que iriam atravessar aquele mar. Jamais poderiam imaginar que aquele mar poderia se abrir na frente deles. Eles jamais poderiam imaginar, porque depois o mar se fecha e morre todo o exército de Faraó. Todos morreram. Então sabe o que o inimigo fez? Foi te impulsionar, foi impulsioná-los para o milagre. E sabe o que o inimigo está fazendo com a gente hoje? De uma forma indireta, está nos impulsionando para o colo do papai. E aí você vai conhecer os grandes milagres da sua vida. Então, se você está passando por essa guerra, dê um aplauso a Jesus, porque Ele está te jogando para lá, o lugar do seu milagre. Aleluia! É só você ver o que aconteceu com o povo de Israel. Olha só o que diz o texto, Êxodo 14, 21 e 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Aí vem o versículo 28. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Encontre coragem, querido, em Deus, para você avançar. Não haverá exército inimigo, não vai ter montanha, não vai ter mar, nem qualquer outra coisa que vai impedir você de viver um novo tempo na sua vida.
Você hoje está sendo impulsionado a superar seus limites em Deus. Aleluia! Amém! Então, encontre coragem hoje para avançar. Está na hora. Você quer romper limites? Eu vou te dar, para romper limites, segunda ideia para você. Segunda coisa importante na sua vida. Primeiro, você tem que tomar coragem e avançar em Deus, ok? Segunda coisa, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 17, versículos 15 e 16, olha só Deus falando. Gênesis 17, 15 e 16. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará o quê? Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Deus fez o quê? Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo a ele que ele seria pai de uma grande nação, pai de uma multidão. Só que o Abraão, além de idoso, muito idoso, Abraão na época, além de idoso, sua esposa era o quê? Estéril. Então, diante dos olhos humanos, queridos, olha só, não havia nenhuma possibilidade dessa promessa se concretizar. Não tinha jeito. Ele era idoso, a esposa também idosa, e, além de idosa, era estéril. Então, os olhos humanos não conseguiam ver isso. Mas, só que diante dos olhos de Deus, toda a promessa já estava cumprida. Diante dos olhos de Deus, tudo já estava cumprido. Tudo já estava decretado. Deus já via tudo, querido. Deus já via Isaac, Deus já via a multidão, Deus já via você, Deus já me via aqui nesse lugar. Tudo já estava concretizado. E aí os limites de Abraão foram justamente a enfermidade de sua esposa. Era o limite dele. Ela era estéril. Então era o limite que ele tinha na sua vida. Deus transformou a esterilidade de uma mulher e transformou aquela esterilidade num terreno fértil para as nações. Aleluia! Então entenda uma coisa, entenda isso. Entenda que onde Deus toca, a vida surge. Onde Deus toca, floresce. Se Deus tocar, surge do nada. Se Deus colocar a mão, vai florescer. Onde Deus toca, floresce. Então peça a Deus para tocar sua família, sua casa, seus familiares e tudo que você faz, porque onde Deus toca vai florescer, vai ter vida nova, aleluia. Você sabe que no céu não existe estação, todo tempo no céu é de colheita, sabia disso? Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Querido, as promessas de Deus para a sua vida não são uma possibilidade. Ei, as promessas de Deus para a sua vida não são uma possibilidade, elas são uma realização. Elas vão acontecer quando Deus fala, é porque já aconteceu. Ei, acho que você não está entendendo, querido. Você não está ligado, não. Quando Deus fala é porque já aconteceu. Se Deus falou, já aconteceu. Então, você tem que prosseguir em direção às promessas de Deus. Persiga isso para a sua vida. E recuse trocar as coisas de Deus pelas coisas desta vida. Abrace as coisas de Deus para a sua vida. Agarre-se às coisas de Deus para a sua vida. Não troque pelas coisas desta vida. Não troque por outra coisa. Há uma pessoa muito famosa, Bill Johnson, envolvido com várias áreas nessa vida, mas um cristão, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: a promessa de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade. Escuta isso. A promessa de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade, mas é um convite
a participarmos de um processo. É diferente. Deus está te convidando a participar de um processo. Promessa não é estalar o dedo e vai acontecer agora não, querido. Escuta isso. A promessa de Deus é um processo na sua vida. E aí o que acontece? Eu pergunto a você, quais são as promessas que Deus lhe entregou e você jogou fora por não acreditar que um dia essas promessas se tornariam uma realidade porque você olhou para as suas limitações? Quantas promessas você jogou fora? Quantas coisas que Deus te entregou você jogou na lata do lixo? Porque você achou, não posso, não consigo, não dá, não tem jeito para mim. Por quê? Porque você olhou para os problemas e não olhou para as promessas que Deus lhe fez. Se Deus lhe prometeu, Ele já cumpriu. Ele não vai cumprir, Ele já determinou, Ele já fez e já realizou. Para nós é diferente esse tempo. E você será capaz, certamente você será capaz de romper os limites se você crer nas promessas de Deus. Se você crer, Deus fará cumprir na sua vida. Agora, só entenda uma coisa, querido. O processo da sua vida. Porque toda promessa é um processo. Toda promessa envolve um processo. Não é? Aconteceu. Tem um dia após o outro. Eu quero ser médica. Você vai nascer médico? Não, querido, tu vai ter que estudar bastante. Eu quero ser um advogado. Você vai ser advogado? Nascer advogado? Não. Você vai ter que estudar bastante. Eu quero ser um grande empresário. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar bastante. Foi como o Bill Johnson falou, a promessa de Deus não é uma moeda mágica para você alcançar alguma coisa, mas na verdade é um processo que você entra. Você tem que crer nessa promessa. Então aplica a fé. Mas esteja disposto a envolver-se no processo de Deus, no processo da promessa de Deus, porque você vai romper limites se você verá um novo dia na sua vida. Então, para você romper limites, entenda isso para você. Entenda isso. Terceiro lugar, para romper seus limites, olha só isso. Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Vou repetir. Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Em Gênesis capítulo 35, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: seu nome é Jacó, Deus falando com Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. A partir de hoje, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Existe uma controvérsia, uma disputa aí teológica, que alguns dizem que o nome de Jacó não significa enganador, mas a Bíblia nos dá respaldo e algumas informações que mostram para a gente que o nome dele também significa enganador ou usurpador. E isso é muito claro, porque na vida, na relação de Jacó com seu irmão, qual era o nome do irmão de Jacó? Esaú. Realmente Jacó, ele teve muitos momentos de enganando seu próprio irmão. E esse nome Jacó foi lhe dado justamente como aquele que se aproveita de alguma coisa. Então o próprio pai e a mãe ali acabaram colocando o nome Jacó como aquele que usurpa alguma coisa, aquele que pega alguma coisa do outro, né? Isso aí foi fato na vida dele, não tem como a gente negar isso. Agora, Deus muda o nome de Jacó e diz, agora você vai ser Israel. Por quê? Porque Israel significa Deus prevalece. Deus prevalece. Ou seja, o que Deus estava falando? A identidade prevalece em relação ao rótulo que te deram. A identidade prevalece em relação ao rótulo. Você quer ver uma coisa? Quem você era antes de se converter a Cristo? Se alguém que te conhece, que está aí na rua, que te conhecia, que andava com você e tal, encontra você hoje, ele vai olhar para você e ele vai te conhecer pela identidade ou pelo rótulo? Pelo rótulo. Ele nunca mais esteve com você, você nunca mais falou com ele, não sabe de nada, então você gerou um rótulo. Quem era você? Eu era um enganador, era um mentiroso, era um mulherengo, era um jogador, eu brigava no futebol o tempo todo, eu vivia em confusão, enfim, eu fazia uma opção de coisas na vida. Aí aquele amigo que te encontrou, aquela amiga vai dizer,
Ah, aí você vai dizer, não, agora a minha vida mudou. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí você começa a dizer, estou firme na igreja, aquele papo todo, aquela conversa toda. Mas para a pessoa, ela ainda tem um rótulo em relação a você. Ela te vê como te via anteriormente. É por isso que quando Cristo entra na nossa vida, Ele nos dá uma nova identidade. Porque essa nova identidade que vai revelar quem nós somos a partir de agora. Então você não vive mais pelo rótulo que você tinha antes. Você vive pela sua nova identidade. Você é filho de Deus. Mas sabe que o pior? O pior é não é você ouvir uma mentira, porque você fica ouvindo, você fez isso, você fez aquilo outro, como é que você pode estar na igreja agora? O pior não é você ouvir uma mentira, o pior é você começar a aceitar isso na sua vida. O pior é você começar a aplicar a fé sobre isso, eu sou assim mesmo. Aí comete uma falha, eu sou assim mesmo, minha família é assim mesmo, meu jeito é assim mesmo. E você começa a agir com fé sobre o rótulo e não sobre a identidade. E começa a viver isso. Você precisa compreender perfeitamente quem você é, porque é isso que vai te manter de pé. As palavras que as pessoas usam hoje, uma porção de palavras novas, né? A gente fala, vai te empoderar, né? Vai te empoderar. Para você fazer o quê? Para você romper limites, para você avançar, para você saber que você tem uma identidade em Deus. Então você, querido, escuta isso. Você não é aquilo que os seus pais lhe disseram na infância. Se eles te rotularam de coisas ruins, você não é aquilo. Você não é o que as pessoas ao seu redor falam de você, a não ser que você viva isso. Se você está vivendo aquele rótulo, você vai continuar com aquele rótulo. Mas se alguém está dizendo tentando lembrar você o que você era e hoje você é uma nova criatura, você não é o que as pessoas ao seu redor falam de você. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você é um filho amado de Deus. Você é escolhido, você é capacitado por Deus. E você foi capacitado para romper seus limites. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, nasceram de Deus. Não partiu de você, partiu dele. Ele decidiu, te dou uma nova identidade. Quem você é então? Quem você é? Quem você é? Quem você é? Aleluia. Então o que dizem a seu respeito? Não combina mais com o que Deus diz sobre você. Não combina. A sua verdadeira identidade, que não vem da terra, a sua verdadeira identidade vem do céu. Vem do céu. Enquanto você não tomar posse dessa verdadeira identidade em Deus para a sua vida, você não vai conseguir romper limites, você não vai ter um novo amanhecer, você precisa assumir essa nova identidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quarto e último lugar, você quer romper limites? Escute isso. Deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Vou repetir. Deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Romanos capítulo 6, versículos 9 e 10 diz assim. Romanos 6, 9 e 10. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, quando Jesus enfrenta a morte, o que aconteceu? Ele é ressuscitado dos mortos, ele venceu a morte. Deus transformou aquilo que era impossível em um milagre. E quando você olha para a Bíblia, você vai perceber um exemplo enorme de homens e mulheres que estavam fadados ao fracasso, talvez como eu e você, talvez a sua história é a minha história. Se a gente for olhar para a nossa história, a gente já estava fadado ao fracasso.
Se a gente continuasse do jeito que a gente estava, nós estávamos perdidos completamente. Talvez não estaríamos hoje aqui, possivelmente, porque estávamos desse jeito. E por quê? Porque começamos a limitar muita coisa em nossa vida. Mas aqueles que romperam os seus limites, que deixaram Deus transformar suas impossibilidades e milagres, viveram um tempo especial em sua vida ou em suas vidas. E é isso que você vai fazer hoje. Quando Jesus olha para o leproso, escuta só, quando Jesus olha para o leproso, ele diz: seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Imediatamente. Quando ao paralítico Jesus disse assim: levante-se. Na mesma hora, ele pegou a sua maca e foi para casa. Sua vida foi transformada. Mudou. Era um fracassado. Quando Jesus vê aquela mulher cananeia, Jesus disse para ela: grande é a sua fé. Na mesma hora, a sua filha foi curada. Na mesma hora. Quando ele vê o cego Bartimeu gritando, Jesus disse: vá, a sua fé o curou. O que aconteceu? Na hora ele recuperou a visão. Quando Jesus olhou para Lázaro e viu Lázaro, porque ele via dentro da sepultura, e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. A maioria desses homens e dessas mulheres eram fadados ao fracasso, desprezados, mas quando Jesus operou na vida deles, mudou tudo aquilo que era improvável, se tornou agora possível. Aqueles homens e mulheres eram cheios de limitações, mas Jesus chegou para romper os limites. E Jesus transformou a impossibilidade em milagres. Então guarda uma coisa, escreva aí se você quiser agora, copia isso agora. Nunca coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Vou repetir, nunca coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula, porque a vírgula, para quando você está lendo alguma coisa, é só para você respirar, aí você continua. Você sabe disso em português, né? Porque senão você não vai aguentar. Então a vírgula, que você está falando, de repente tem uma vírgula, você respira e continua a leitura. Então talvez você hoje está vivendo a vírgula, você está respirando, calma, irmão. Deus não colocou um ponto final. Não tem ponto final ainda não, ponto final é quando não tem mais jeito. Se Deus não colocou o ponto final, Ele colocou uma vírgula na sua vida. Calma, vai acontecer. Não desista mesmo que pareça o fim. Não desista. Não vai entregar os pontos agora por causa das suas limitações e impossibilidades. Sabe por quê? Deus, Ele é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Aleluia. Vou te fazer uma pergunta, você quer experimentar um novo tempo na sua vida? Amém. Você quer ou não, irmão? Amém. Pelo menos para romper limite você tem que ter vontade, né? Amém? Amém. Você deseja viver um novo amanhecer em sua vida? Amém. Então chegou a hora de você liberar o potencial que Deus tem para você, assumir o seu destino, romper seus limites, porque Deus tem coisas extraordinárias, Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na sua vida e através de você. Ontem eu fui visitar uma família, escuta isso aí. Se Pedro Henrique e Daniel estiverem aí, escuta aí. Pedro Henrique e Daniel, meus filhos. Estão aí. As noras também. E o neto está por aí. Vai ser difícil segurar o neto, já percebi. Vou pagar com a língua. Mas vamos lá. Eu e a Eliana fomos fazer uma visita ontem a um casal que mudou-se para uma outra cidade, bem próxima, né? E aí, muita dificuldade de vir para cá, a distância é muito grande, realmente. E aí a gente foi lá fazer uma visita, aí fomos almoçamos juntos, né? Tomamos café da tarde, passeamos lá um pouco, conhecemos a casa, conhecemos o local onde mora, aquela coisa toda. Um outro casal também, amigos nossos, chegaram lá para tomar um café à tarde, conversamos, passamos uma tarde muito agradável, foi muito agradável mesmo. E aí, no final, eu falei assim, pessoal, então na hora de ir embora, já era quase 8 horas da noite, já que não vai sair a janta, vamos embora, né? Brincando, falei na edição. Então, eu vou embora, então vamos lá, Eliana, vamos orar aqui para a gente, poxa, gente, vocês nos receberam tão bem, né? Então, quando você quiser nos convidar, né, aquele peixe que foi uma anchova assada com camarão, queridos. Bom, coisa...
Teu filho. E adivinha qual foi a sobremesa, né? Pudim. Enfim, então, dia perfeito, né? E aí, queridos, no final, eu fui e falei assim, vamos orar aqui então para a gente encerrar. E o chefe da casa, né? Nosso irmão aqui conhecido, muitos de nós, o Fernando, né, que ministrava louvor aqui com a gente, e André, e o Fernando falou assim, pastor, deixa eu falar algo aqui antes de vocês irem embora. Aí estava ali a Elane e o Alberto, eu, Eliana e a esposa, né, as crianças também, os meninos já estão tudo grandes. E ele falou assim, hoje nós estamos dentro dessa casa própria aqui, que nós sempre sonhamos na vida e nunca pensamos que a gente ia conseguir, que a gente ia romper limite para conseguir. A gente nunca imaginou que a gente ia conquistar essa casa própria. Aí ele falou assim, e ele disse, e como é bom ouvir isso, queridos, para a glória de Deus. Ele falou, e eu lembro no dia que eu estava desempregado, a Andréa estava desempregada, e nós estávamos enfrentando uma crise muito grande, estávamos morando com os nossos pais, e você sabe que isso não dá certo, né? Não foi assim que Deus fez, mas às vezes é necessário, mas enfim, não dá certo. E aquilo estava gerando crises e mais crises no casamento, e o Senhor chegou para mim e falou assim, Fernando, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você tem que sair de onde você está, mesmo desempregado, meu irmão, e encarar, mesmo que seja aluguel, para você, seu casamento sobreviver. Você vai ter que tomar essa decisão para mudar a sua vida, você vai ter que romper isso. Pastor, estou desempregado. Eu falei, o que você sabe fazer? Aí falou comigo na época, bolo, que a gente está querendo fazer bolo. Eu só comentei isso lá em casa, queridos, meus filhos, eu não pedi isso, tá? Ele falou assim, pai, nós vamos comprar a máquina para o Fernando para ele poder trabalhar. Ele me contando isso, ele falou assim, e a sua família, pastor? Naquele momento foi lá e comprou aquela máquina para eu poder assar o bolo, para poder vender bolo, para sobreviver. Então, quando o senhor entra dentro dessa casa aqui, é bom o senhor saber que tem uma semente de vocês aqui, que honrou. Então, eu quero honrá-los também e agradecer a Deus, porque se a gente está dentro dessa casa própria hoje aqui, é porque lá atrás a gente decidiu romper, porque a gente ouviu a voz. E rompemos, e alguém pôde estender a mão e nos ajudar. E eu falo para os meus filhos assim, não desanimem não. Quando vê a pastora Andréa falando aqui, vocês vão ter... Cadê a Andréa? Não sossega também, né? Parece ter um comichão, não para. Não para, não sei, vou dar um Gardernal para ela ficar sentadinha aí, um Rivotril, que não sossega, nunca havia. Andréia, senta aí, sossega, filha, para ouvir. Você está ouvindo agora, Andréia, você está ouvindo aí online, né? Posso falar isso que eu estava, talvez você daqui pela primeira vez, meu Deus, pastor, tudo de casa, tá, queridos? E ela falando assim, vocês verão... tá atuando. Vocês verão... Deixa eu voltar. Vocês verão... Hoje estão tomando dump, isso, sossega aí. Tomando dump, né? Porque vocês verão que dump vai ser melhor do que aquela outra marca, eu não posso falar o nome, né? A marca vai superar, que não sei o quê. E eu fico perguntando assim, meus filhos, será que eles estão acreditando nisso? Será que você acredita, querido, que Deus pode fazer você romper muito mais do que você imagina hoje? Você acha que Deus vai fazer você ficar parado onde você está? Você vai ter que crer na promessa, você vai ter que entrar no processo e vai ter que ter coragem para avançar. Tem hora que entra a vírgula, que Deus vai lá e coloca uma vírgula para você parar, respirar, calma, você está muito apressado, uma coisa de cada vez, mas Ele não colocou o ponto final. Enquanto Ele não coloca o ponto final, Deus tem coisas maravilhosas para você. Você vai ter que mergulhar nisso, você vai ter que crer nisso, você vai ter que entrar nesse processo. Você não pode abortar os sonhos de Deus para você. Você não pode simplesmente dizer, chega.
Não sei se você está paralisado por causa dos rótulos. Ó, tá vendo? Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Essa semana nós estávamos sentados aqui, sentamos na área pública da nossa cidade. A gente nunca fez isso, pela primeira vez convidei, sentamos aqui. Eu e o pastor Rodrigo apresentamos o projeto Herança, o projeto Recomeçar com Saúde Mental, para aquela pessoa muito importante na nossa cidade. E aí apresentamos a ideia e eu comecei a compartilhar do que eu passei nessa área da saúde mental. E ele ficava me ouvindo. Não era só mais uma ideia. Eu falei, eu quero que o Espírito de Deus toque. E ele ficou tão impactado, que pegou o telefone e ligou para o secretário aqui da cidade e agendou, a gente vai precisar conversar. Porque a gente não quer que paralise por aqui, a gente quer ir mais. E aí, na mesma hora, eu falei, Rodrigo, liga para Raquel, que é assistente social, e manda preparar o projeto, porque terça-feira a gente tem que apresentar. E não pode falar de ideias, a gente tem que apresentar projetos. Porque quanto mais o diabo ele vem para a gente, queridos, e aí na sua frente tem um mar que você fala, meu Deus, eu vou parar por aqui, porque tem um mar. E atrás de mim ainda vem umas pragas ainda, que é mais forte que eu não tenho força. E Deus só está dizendo para a gente, Ele só está te empurrando, meu filho. No fundo, Ele só está te empurrando para frente, porque você vai correr para onde? A única coisa que tem é o mar, então eu vou atravessar. Porque se Ele não abrir o mar, Ele vai me botar nos braços e vai me carregar por sobre o mar. Mas Ele não vai me fazer parar naquele lugar, eu não vou morrer afogado, nem os inimigos vão me destruir. Porque o Deus que está comigo é maior. Então eu não posso parar, porque é isso que eu estava falando com vocês, não é a perseguição que nos para, é o medo. Não é a perseguição, é o medo. Essa semana, depois de muitos anos, vou falar assim, não sei quantos anos. Aí, ontem, acho que foi sexta-feira, cheguei aqui, tinha a rede de mulheres, encontrei com a André ali na porta. André, posso? Vai ter treinamento de líderes? TL? Falei, TL? O que é TL mesmo? Aí, falei, não, André, o TL agora é a escola de pastores. Mas para ser líder de célula, escola de pastores. Porque para ser líder de célula tem que passar pela escola de pastores. Você tem esse chamado. Aí começou a compartilhar, Deus falou no meu coração que eu tenho que ser líder de célula, que eu tenho que ser líder. Falei, quanto tempo eu não escuto alguém dizer para mim, eu serei líder de célula. Aí hoje ela veio, a gente estava conversando aqui, o pessoal estava em ensaio e tal. E aí ela falou assim, então, eu coloquei meu coração e Deus confirmou. Já há bastante tempo eu tenho lutado contra isso, mas Deus falou, eu serei uma líder de célula. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, é um caminho sem volta, tá? A palavra de motivação. É um caminho sem volta, tá bom? Falei para ela. Quem tem posto a mão no arado, que não pode mais olhar para trás, não. Ser líder de célula é assumir seu dom pastoral. Quem tem coragem de olhar para trás numa hora dessa? Por isso que tem uma porção de gente aí que foi líder de célula, que talvez você tenha descoberto que não era o seu dom. Mas se é teu dom, você só está fugindo de uma coisa que você não pode fugir. Você só vai sofrer com isso, querido. Porque um dia que você começou, esse caminho é sem volta. Esse caminho não tem volta. Você só olha para frente. Porque perseguição vem, luta vem, desprezo vem, indiferença vem. Você vai, perde todos os discípulos, vai todo mundo embora. Tudo isso pode acontecer. Mas Deus continua ali. Eu te dei o dom, eu te capacitei, eu te levantei e eu reconheço você e você tem uma identidade e é isso aqui que você vai fazer. Então é nisso que eu vou andar. Amém. Tem um bocado de gente aqui precisando romper, querido. Está travado, não anda. Não anda porque primeiro não quer entrar no processo, quer mágica. Ora aqui, posso, porque vai mudar minha família agora.
O maridão chega todo legal em casa, a esposa toda bonitinha em casa, tudo direitinho, todo mundo na academia agora. Os filhos, oh, Senhor! Como se fosse um passe de mágica. Não, é um processo, querido. Ah, vou conquistar minha empresa. A hora aqui eu posso abrir as portas para conquistar minha empresa. Meu querido, tem um processo. Tem um processo. E às vezes a gente não quer entrar nesse processo. E Deus quer. Ele nos convida hoje a romper limites. De uma vez por todas. A gente não pode paralisar diante de inimigo. Pode estar o mar na nossa frente, o inimigo que é mais forte que a gente atrás. A única coisa que ele está fazendo, que é fazer você sair do lugar. É a única coisa que ele está fazendo. O que eu faço, Deus? É isso que Deus quer ouvir. Porque quando você gritar, Ele vai te ouvir. É nessa hora que você vai romper. Porque Ele vai abrir o mar. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Você só tem que crer e com coragem andar. Então aqui tem, já poderíamos ter aqui advogados, poderíamos ter aqui vários profissionais em várias áreas, poderíamos ter aqui já grandes empresários. Uma coisa, por que isso nós não temos? Porque tiveram medo. Talvez tiveram medo, foi a oportunidade, fechou a porta agora, e agora? Como é que conserta isso? Deus não colocou o ponto final, Deus colocou só uma vírgula. Ele está nos dando uma chance. Ele só está nos dando uma chance. Não é porque não deu certo a primeira, velho, que vai dar errado tudo. Não é assim que funciona. Não é porque não deu certo aquilo, nunca mais vai dar certo na sua vida. Isso é mentira do diabo, queridos. Família dos meus pais nunca deram certo, eu também não vou casar porque nunca vai dar certo. Isso é mentira. Mentira. Vai dar certo. Em Deus vai dar certo, só tem que entrar no processo. Porque Ele quer que você rompa, querido. Deus não te criou para ficar entre o mar vermelho e o exército lá e você ali. Vou para onde? Não. Diga ao povo que marche. Mas Deus tem um mar, marcha assim mesmo, coloca o pé que eu abro, só coloca o pé que eu vou abrir, porque você colocando o pé é fé. Então hoje, Deus está dizendo para você, encontre coragem nele para você avançar, creia nas promessas de Deus para a sua vida, tome posse da sua verdadeira identidade em nome de Jesus. E deixe Deus transformar aquilo que é impossível em milagre agora. Em milagre. Porque Deus tem mais para você. E Ele quer começar hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Fica de pé, querido. Fica de pé. E diz, hoje é o meu dia. Chega, basta. Aqui, olha... Tem líderes infantis aqui que não rompem, porque não entram no processo. Está na hora de romper, querido, não fuja do seu chamado. Está fugindo por quê? Está sofrendo por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus. Tem gente aqui que era para ser líder de célula e parou por quê, meu irmão? E nem vou dizer parou por quê, porque parou. Porque isso é do mundo. Você não pode mais voltar atrás. Dói mais voltar atrás do que você ir para frente. Vai doer mais. Está na hora de você romper. Está na hora de você ser o melhor aluno da sua escola. Você não precisa ser Você não tem que ser o mais inteligente da escola. Você tem que ser o mais dedicado. Não é a nota 10 que te faz o melhor, querido. É a sua dedicação, é o processo. É o processo. Está na hora de você abrir tua célula lá na sua escola. Está na hora de começar lá na hora do recreio. Se você foi chamado por Deus, por que você parou?
Se você foi chamado ao pastorado, por que você parou? Porque se você foi chamado como missionário, por que você parou o processo? Por que você interrompeu o processo? O que aconteceu? Deixa Deus transformar suas impossibilidades em milagres agora. Fecha teus olhos se você quiser. Eu queria orar por você aqui à frente hoje. Você que está dizendo: chegou a hora. Chegou a hora de me expor. Chegou a hora de dizer: Senhor, aqui estou eu. Eu vou romper. Eu não vou aceitar os limites, eu não vou aceitar as impossibilidades, porque as impossibilidades só transformam em milagres. Eu vou tomar posse da minha verdadeira identidade. E eu quero ter coragem. Ei, coragem. Tem que ter coragem, meu irmão. Tem coragem para dizer não a esse mundo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para assumir quem você é em Cristo. Tem que ter coragem. Esse mundo doido que nós estamos vivendo aí, queridos, tem que ter muita coragem. Se você é essa pessoa, vem cá, eu quero orar por você, porque hoje eu vou pedir ao Espírito Santo: Senhor, ilumina a mente dessas pessoas que vierem aqui à frente. Faça neles aquilo que muitas vezes sempre o Senhor fez na minha vida. Não pense que você não vai sentir medo. Você vai sentir medo. Medo, infelizmente, é algo que a gente lida. A gente só não pode ser dominado pelo medo. A perseguição virá. Vai ter gente para dizer que não vai dar certo não, só aí essa empresa, esse negócio, isso está fazendo. É claro, é um processo, aprenda, lide com isso, organize-se, converse com quem entende do assunto, faz uma porção entra no processo, estude, se capacite, vai para a universidade, faz o processo, respeite o processo, como todo mundo respeita o processo. Mas você não pode parar. Chegou a hora de você ir. Conheço aqui tantos aqui que eu conheço, estão ali talvez online, deveriam estar aqui, alguns por necessidade, por enfermidade não estão, outros que poderiam estar e não estão, talvez estejam online hoje, ou talvez estejam assistindo agora em outro dia, e pararam entre o inimigo atrás e o mar vermelho na frente, e ali fizeram uma cabana e construíram sua vida naquela praia do Mar Vermelho. Construíram a vida na praia do Mar Vermelho. Nunca conheceram a terra prometida. Não vão conhecer. Porque os dois vão ter que ser derrotados por Jesus. O inimigo é mais poderoso. O mar é impossível. Então só tem um jeito. É Deus que vai abrir o Mar Vermelho. É Deus que vai destruir o exército inimigo. Mas eu preciso colocar meus pés nas águas. Eu preciso romper. Talvez seja a empresa que Deus colocou no seu coração de abrir. Você está com medo, vou perder minha estabilidade, vou perder isso, vou perder aquilo. Mas talvez é aquilo que Deus vai fazer para você gerar 10, 15, 20, 30, 50 empregos novos para gente que está desempregada hoje. Porque você é aquele que vai romper. Hoje é o dia de você romper. E eu sei que tem mais gente aí que precisa romper, querido. É agora. É sério o negócio. Sai do seu lugar, diga: eu vou romper, tá na hora. É hora de fazer, é botar o pé nas águas, é ir pra dentro. Sabe aquela faculdade que você tá enrolando aí o tempo todo? Ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço, ano que vem eu faço. Tá na hora de colocar o pé nas águas, entrar no processo, querido. Tá na hora de você ir lá, fazer aquele curso que você está esperando há tanto tempo. Aí eu vou fazer e nunca faz. Você vai ficar acampado na areia do Mar Vermelho. Ou se é só pedra, não sei. Você vai ficar acampado naquela praia ali.
Deus não colocou um ponto final na sua vida. Ele deve ter colocado uma vírgula para você respirar. Mas agora a história tem que continuar. E vai continuar agora em nome de Jesus. Pela sua decisão, pela sua escolha. Porque você escolheu. Porque escuta isso. Escuta. A vida, a vida é feita de escolhas. Você jamais vai esquecer isso. Ó, a vida é feita de escolhas. Você pode fazer 200 faculdades, você vai aprender que a vida é feita de escolhas. Toda escolha gera uma consequência. E aí a gente administra a consequência de nossas escolhas o tempo todo. Então faça boas escolhas.